Na aula de hoje, iremos falar sobre problemas ambientais e, de forma mais específica, sobre o Protocolo de Quioto. Para entender melhor esses assuntos, iremos começar respondendo uma pergunta. Quando começam a surgir os problemas urbanos de forma mais intensa? Começam a surgir à medida que o homem começa a evoluir, criando tecnologias para tornar a sua vida mais prática. Enquanto a tecnologia e esses recursos fazem parte da vida das pessoas, o mundo tem sido afetado diretamente com o acúmulo da poluição, já que no mundo capitalista em que vivemos atualmente é muito fácil descartar o que não usamos mais, e dessa forma polui a natureza. Além disso, a constante produção de mercadorias faz com que as indústrias liberem diariamente diversos tipos de poluição, tais como os gases tóxicos, esgoto e sucata industrial em rios, por exemplo. Atualmente, muito se é debatido sobre esses problemas, já que somente agora começa-se a perceber os efeitos mais nocivos que todo esse tipo de descuido com a natureza tem causado com a nossa vida. Atualmente, muitas campanhas têm sido feitas para incentivar as pessoas a rever os seus hábitos. Outro problema que temos é o mau planejamento das cidades, que não se adaptaram à natureza, ocupando mais espaço do que necessário para viver em harmonia com o habitat natural. Ou seja, a população cresce muito enquanto o número de recursos naturais seguiu o caminho contrário. O mais preocupante é em relação à falta de água e poluição do ar, já que os mesmos são elementos essenciais para a vida. Mas deu de falar de problemas em geral, vamos falar em específico do Protocolo de Quioto e entender o que é isso, como funciona e seus objetivos. Protocolo de Quioto. Um dos problemas mais agravantes na natureza atualmente é o efeito estufa. Este é um fenômeno que ocorre naturalmente no planeta Terra para manter o aquecimento dela em condições essenciais para a vida. Mas com a poluição que os humanos fazem, este aquecimento só tem aumentado algo muito preocupante, já que ao afetar a temperatura do planeta, as condições de vida ficam em risco. Para evitar o agravamento deste fenômeno, foi criado o Protocolo de Quioto. O Protocolo de Kyoto foi criado para controlar a quantidade de gases emitidos pelos países. Na primeira etapa, os gases a serem reduzidos são o dióxido de carbono, o gás metano, o óxido nitroso, os hidrocarbonetos fluorados e perfluorados e o hexafluoreto de enxofre, todos em 5,2%, para evitar o aumento da temperatura, que facilitaria a ação do efeito estufa. Foram 88 países que assinaram o Protocolo de Kyoto em 1997, na cidade de Kyoto, no Japão, dando origem ao nome do protocolo. Estes países se responsabilizaram em diminuir a sua poluição gasosa. Dependendo da poluição gasosa do país, a sua redução será maior. Por exemplo, os países que mais emitem gases devem diminuí-lo significativamente. Dentre eles, os países da União Europeia devem reduzir em 8%, os Estados Unidos em 7% e o Japão em 6%. Os países como o Brasil não possuem metas de redução, por enquanto. O Protocolo de Kyoto também tem o objetivo de estabelecer medidas para a troca de produtos derivados do petróleo por outros que prejudiquem menos a natureza. Em 2001, os Estados Unidos alegaram que a redução desses gases afetaria seu desenvolvimento econômico e se retirou do protocolo. Em 2004, ocorreu uma reunião na Argentina que fez aumentar a pressão para se estabelecer metas para a redução na emissão de gases pelos países até 2012. Só que o ano marcante foi 2005. Com a entrada do protocolo em vigor, cresce a possibilidade do carbono virar moeda. O mercado de carbono permite a compra e venda de crédito de carbono entre países. Um crédito de carbono equivale a 1 tonelada de dióxido de carbono. Outra coisa que procura-se conseguir fazer é a diminuição das temperaturas entre 1,5 e 5,8 graus até o final do século, para evitar catástrofes climáticas, como o derretimento das calotas polares, por exemplo. Depois de 10 anos que o Protocolo de Kyoto entrou em funcionamento verdadeiramente, os resultados não foram o esperado, pois ao invés de haver uma diminuição na emissão de gases, houve um aumento de 16,2%. Mas, segundo especialistas, se não fosse o protocolo, esse aumento teria sido muito maior.
nós vimos que os problemas ambientais eles começam a surgir junto com a evolução do homem, onde ele vem através da tecnologia buscando formas de deixar seu dia mais prático. O problema não está no produto em si, mas na forma como ele é produzido, em que a indústria polui muito o meio ambiente, e também na forma de descarte, quando esse produto se torna inútil para a pessoa e ele é mal descartado e acaba gerando problemas para a natureza também. Nós vimos que a população vem crescendo muito e o número de recursos naturais diminuindo, seguindo o caminho contrário, e isso é muito horrível. E também reforçamos para tomar cuidado com a água e com o ar, porque eles são recursos essenciais para a nossa vida, então sem eles nós não vivemos. Já com relação ao protocolo de Kyoto, nós aprendemos que ele foi criado em virtude do efeito estufa, e o objetivo dele era diminuir os poluentes gasosos dos países. Ele foi feito em 1997, em Kyoto, no Japão, e foi assinado por 88 países que se comprometeram então a diminuir essa quantidade de poluentes gasosos. Os 38 países que mais poluíam, juntamente com os países da União Europeia, eles tinham que diminuir 8%. Os Estados Unidos, que acabou se retirando do protocolo, ele tinha que diminuir 7%, o Japão 6%, e o Brasil não tinha uma quantidade determinada ainda. Outro objetivo desse protocolo era trocar os produtos derivados do petróleo por alguns biodegradáveis e também diminuir as temperaturas do planeta. Depois de 10 anos do funcionamento desse protocolo, ele aumentou 16,2% da quantidade de gases emitidos, porém, o que os cientistas dizem é que se não tivesse sido criado esse protocolo, os números de gases no planeta iriam aumentar muito mais que só 16,2%. Então, ele teve sim uma significância para nós. E por hoje é só, e obrigada e até a próxima.